Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Sou o professor Igor Barca e ensino francês e inglês para a diplomacia. Nós já iniciamos uma conversa com 2 outros vídeos sobre as mudanças que aconteceram recentemente na prova de língua francesa do CACD. A prova não é mais objetiva, agora ela é discursiva. E começamos a conversar sobre o que devemos estudar exatamente. E chegamos à conclusão que precisamos estudar 4 elementos básicos: a gramática, o vocabulário, a leitura e a escrita. No vídeo anterior, eu falo um pouco melhor sobre cada um desses elementos. Então, aconselho que você assista ao vídeo anterior se quiser saber mais sobre eles, né? Se quiser saber mais detalhes sobre esses elementos. Hoje, eu gostaria de dar uma dica geral de escrita em língua francesa e mostrar como você pode continuar a estudar o francês comigo, como eu posso continuar a ajudar você a ter uma preparação de excelência. Então vamos lá, vamos estudar uma estrutura simples, mas não banal. Isso é o mais importante. Aprenda uma estrutura simples, mas não banal. Que estrutura devo usar na prova de francês? Há várias estruturas, mas hoje vamos aprender uma delas, que é a estrutura básica de todas as línguas latinas, a estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento. Esse complemento pode ser tanto um objeto direto, um objeto indireto, pode ser também de outras classes, né, da sintaxe. Então, vamos ver como funciona isso na prática, né? Vou falar um pouquinho sobre a estruturação dessa frase nesse modelo SVO e como a gente pode melhorá-la, né? Como a gente pode, a partir de uma estrutura básica, criar uma frase mais complexa com mais elementos. Les composantes essentielles de la phrase. Então, nós temos basicamente 2 tipos de construções em francês. Temos les phrases apresentatives. Os presentatifs são aquelas estruturas que são utilizadas para iniciar uma frase, né, a apresentação de uma ideia, como o próprio nome diz, ele présentatif. São c'est, il y a. Ou também alguns equivalentes, como nous pouvons dire que, on peut voir que, je crois que. Essas estruturas que a gente utiliza quando não sabe bem como iniciar uma frase. É muito mais fácil iniciar por elas do que pensar em uma frase na estrutura SVO, né? E essas estruturas, elas devem, de uma certa forma, ser evitadas na prova escrita de francês, tá bom? São estruturas hoje banalizadas, são estruturas banais. Então, por favor, não vamos utilizá-la, né, principalmente se for para iniciar a nossa resposta, né? Vamos tentar pensar em uma frase mais elaborada, só que uma frase simples, utilizando os componentes essenciais da frase, que são o sujeito, o verbo e o complemento. Aqui nós temos um modelo, les phrases sur modèle sujet, verbe, complément, comme par exemple, la cantatrice chante on est célèbre, quer dizer que ela canta uma área célebre, uma área famosa. É claro que há outras estruturas também, há outros modelos de frases, né? A partir daí a gente pode tirar um modelo com pronomes, né, para substituir ou la cantatrice ou então les célèbre. A gente pode fazer, sim, alterações na estrutura da frase para retomar um elemento ou outro na sequência. E é óbvio que a gente vai aprender também a fazer isso, a gente deve aprender a fazer isso, né, a utilizar os pronomes, tá bom? Mas antes, a gente precisa focar nessa estrutura SVO, que é algo essencial, que vai simplificar
muito a nossa escrita, vai tornar a nossa escrita mais clara e mais compreensível, né, dessa forma. Vamos ver um exemplo na prática disso, mas antes eu gostaria de dar alguns conselhos para construir uma frase. Des conseils pour construire une phrase. Avant d'écrire la phrase, essayez de la formuler mentalement. Então, antes de começar a escrever, tente formular a frase mentalmente, não vá passando direto para o papel. Pense como gostaria de iniciar essa frase, porque qual será o meu sujeito, qual será o meu verbo, qual será o meu complemento. Então, tenha isso em mente, né, antes de começar a escrever. Eu diria até mais, eu diria que você deve ter uma estrutura geral da sua resposta. Sua resposta, ela deve ser meio que um texto independente, um texto que tem início, meio e fim, um texto, uma organização, né, para que ele seja compreendido com facilidade. Então, primeiro você pensa na organização do texto em si, né, da sua resposta, de 3 a 4 linhas, e depois você tenta então formular as frases, né, que vão preencher a estrutura que você acaba de criar, a sua estrutura de resposta. Depois disso, gardez à l'esprit les composants essentiels qui constituent l'armature de votre phrase. Exatamente isso que a gente estava comentando. Pense qual será o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento. Deixe isso bem explícito na frase para que não haja dúvida, para que não haja ambiguidade. À partir de ces composants essentiels, vous pourrez ajouter des éléments secondaires pour apporter des précisions ou des nuances. Veja que a partir desses elementos que são ditos essenciais, você pode acrescentar, você poderá acrescentar des éléments secondaires, quer dizer, elementos que vão trazer nuances, elementos que vão trazer mais precisão para a sua frase. Ne cherchez pas à faire une phrase longue sans nécessité. Esse é um dos grandes erros, né? Às vezes a gente quer responder aquela pergunta, né, em apenas uma frase, né? Então vai ser uma frase de 4, 5 linhas. Então não faça isso se não tiver necessidade, né? Geralmente não tem necessidade. Você pode escrever 2 ou 3 frases em uma resposta na sua prova discursiva. Tendo dito isso, a gente já pode avançar para ver um exemplo. Em seguida, eu vou deixar um pequeno exercício. O exemplo que eu deixei é um exemplo, não é tão simples assim, mas é simples sim. Ele é uma frase na voz passiva. Há muita dúvida sobre a utilização da voz passiva. Não é errado usar a voz passiva, claro. Como em todas as línguas, a gente deve usar com moderação. Mas aqui é uma questão de ênfase. Então, a ênfase que eu queria dar nesta frase era na regra das 3 unidades, la règle des 3 unités do teatro clássico. Então, eu escrevi, la règle des 3 unités n'a pas toujours été respectée par les dramaturges. Então, a partir dessa unidade básica, dessa estrutura simples, eu criei uma frase com elementos secundários. Dans le théâtre classique, la règle des 3 unités, même si elle constitue une contrainte admise, n'a pas toujours été scrupuleusement respectée par les dramaturges qui ont pris parfois quelques libertés. Veja que se eu tirar qualquer um desses elementos secundários, a minha frase ela continua de pé. Ela é uma frase bem estruturada. É isso que a gente deve buscar. É claro que algumas vezes a gente vai construir frases subordinadas e aí não tem como tirar uma estrutura e deixá-la de pé ainda, né, na questão da subordinação. Mas quando ela é uma frase coordenada, é preciso que isso aconteça, que você retire uma estrutura secundária e a sua frase continue de pé com os 3 elementos essenciais. Um exercício para você imitar uma frase parecida com essa, eu vou dar logo em seguida. Então, en vous inspirant des informations entre parenthèses, imitez les phrases selon l'exemple donné. Então, o que você vai fazer para começar a praticar desde já o francês, né? Você que está no nível mais avançado, isso serve apenas para quem já está em um certo nível da língua francesa, nível intermediário, avançado de francês, né? Quem está começando agora,
não deve tentar fazer isso, ou pode até tentar fazer isso, mas eu não recomendo muito, pode ser um pouco frustrante, né? Mas, veja só, essa frase ela tem o objetivo de ensinar uma estrutura, que é a estrutura non seulement, mais. Então, por isso, você deve tentar construí-la exatamente com essa estrutura, non seulement, mais. Les produits du commerce équitable non seulement répondent à des exigences morales, mais offrent aussi une garantie de qualité. E a partir dessa frase, né, a gente vai construir uma nova frase com as informações que estão entre parênteses. Emploi de procédés comiques au théâtre, double fonction, faire rire et critiquer. Então, lembre dessa estrutura, non seulement, mais. Então, como é que eu vou escrever essa frase? Como está aqui embaixo no exemplo. L'emploi de procédés comiques au théâtre non seulement permet de faire rire, mais constitue aussi une arme critique efficace. Esse foi um meio que eu encontrei de acrescentar essas duas informações, mantendo a mesma estrutura da frase anterior. D'accord? E aí, você tem várias formas de tentar construir essa mesma frase também, né? Se você quiser um exercício extra, entre em contato comigo, que eu posso enviar mais um exercício sobre essa imitação de estrutura. D'accord? Très bien. Então, nosso curso de escrita, essa é a parte em que eu falo como eu posso continuar ajudando você. Nosso curso de escrita em língua francesa, ele será composto de 10 lições. Cada lição terá a duração de 1 hora, ou seja, o curso terá uma carga horária de 10 horas. Nós resolveremos questões, corrigiremos exercícios e focaremos nos 4 elementos essenciais: gramática, vocabulário, leitura e escrita. Vamos coordenar esses 4 elementos para que a gente possa usufruir ao máximo, aprender ao máximo, né, a escrever bem em francês até a nossa prova. As aulas serão gravadas e ficarão acessíveis por tempo indeterminado. Então, você não terá um prazo específico para assistir a essas aulas, né? Eu conto apenas com o bom senso de vocês, né? De não me enviar, digamos, um exercício, né, no próximo ano, né? Um exercício para eu corrigir no próximo ano, que tem aí um prazo, né, de acordo com o seu bom senso, né? Mas não terá prazo determinado. Vamos iniciar os nossos estudos no dia 19 da próxima semana e vou dispor de 15 vagas. Então, estou colocando à disposição 15 vagas para este curso, porque eu vou precisar ter tempo de corrigir os exercícios, né, de me encontrar individualmente com cada um dos alunos. Então, o curso também prevê essa conversa individual, né? E faremos também 2 simulados completos, ou seja, 2 simulados, cada um com 10 questões. É um curso muito completo, um curso bastante acessível também na questão do investimento, e com certeza você vai progredir bastante com esse curso e vai alcançar uma preparação de excelência. Para entrar em contato comigo, basta acessar o site estudoidiomas.com ou o meu novo site agora, que é o professorigorbarca.com.br, profigorbarca.com.br. É isso, eu espero que eu possa continuar ajudando você. Caso você tenha gostado dos outros vídeos, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Peço também que me inscreva caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma objeção a fazer. E espero você no curso. À la prochaine. Merci. Basta clicar no link aqui no YouTube ou no Facebook para acessar a página de inscrição. Merci. À la prochaine.